Galerinha, retornamos, vamos que vamos, minha gente, vamos que vamos. Agora com outra disciplina. Qual é a disciplina? Para os meus queridos técnicos em secretariado para secretariado. Olha aí, gente, técnicas e práticas de secretariado. Qual é o tema, qual é o conteúdo hoje, meu querido e minha querida? Você se tornando um agente, um facilitador, um agente de mudança. Eita, e o objetivo? Vamos para o objetivo, galerinha, vamos para o objetivo. Olha só. Primeira situação. O conhecimento aí como processo de mudança, tá? Você está colocando aí, professor, então, que nós temos que estar em contínua mudança estratégica, é isso? É exatamente isso. Essa forma de lidar com o conhecimento vai te dar um pouquinho mais de respaldo profissional. Por quê? Porque você vai saber o seguinte, que você pode utilizar de ferramentas que não só estão no secretariado, mas que você vai divulgar em comum acordo com as ferramentas do secretariado, ou seja, são ferramentas de outras áreas, como a de gestão, por exemplo, dentro dos processos internos. Então, a temática ela vai nos levar para isso. O nosso roteiro de aula está alinhado a isso, tá? Para vocês, meus queridos aí que estão em São Miguel do Tapuio, em Simões, em São Julião, em Francisco Aires, Colônia do Piauí, em Colônia do Gurgueia, em Caxigó, Brasileira. Vamos que vamos, galerinha. Eu quero vocês aí presentes no YouTube também, hein? Queridos, então veja o seguinte. Começando a falar sobre o secretário na organização atualmente. Hoje, como é que está essa postura? Primeiro, nós saímos de uma postura que ela já tinha passado por uma mudança drástica, que era de ser assessor, para aí, ó, para a postura de gestor. Olha só o quanto é interessante para vocês entender o seguinte: a mulher, gente, o gênero feminino tem um papel fundamental, porque no início da profissão nós tínhamos apenas mulheres secretárias. Hoje nós temos homens. O secretário hoje também faz parte deste rol, deste pool mercadológico. A mulher ela passou a atuar na secretaria ou como secretária a partir das guerras que ocorreram em 18, em 40. Ou seja, Europa e Estados Unidos tiveram um avanço que foi um avanço primordial para esta alavancagem aí. Opa, como é que é isso, professor? É você entender que essas áreas aí, a colaboração feminina especificamente, ela traz conexão com outras situações. Como assim? Você começa a entender que o momento histórico ele faz parte deste movimento da criação do secretariado. É claro que lá atrás já se existia a figura do secretário, de acompanhar os reis, por exemplo, mas hoje a figura é uma figura onde apenas, por exemplo, neste diálogo que você está vendo aí, você pode ver uma diferença. Olha só, o que o amigo coloca aqui, ó? Pergunta: é a diretora da empresa? Aí o outro coloca: não, é a secretária. Por quê? Porque ela está falando aqui, ó, ok, às 15 horas podemos atender a equipe de vendas. Isso quer dizer o quê? Conhecimento que você vai ter que ter na área comercial. Fora que você vai ter que ser, ó, bilíngue. Só isso, professor? Não. O que está se cobrando é o trilíngue. Ou seja, você, além de falar em português e inglês, você falar uma outra língua, um outro idioma, tá? Que pode ser um espanhol, que pode ser o mandarim. Então, perspectiva extremamente
reeditada, reinventada nas técnicas e práticas secretariais. Por isso que essas técnicas e práticas secretariais, elas se colocam na posição de ser a número 1. Para quê? Para você entender o quanto é importante eu preciso avançar na construção dessa história do secretariado, porque ela vem lá dos antepassados, gente, dos escribas. Lá na antiguidade, que ela contribuiria ali para a escrita, para o que é redigido como norma para um povo, por exemplo, e participou disso. Ou seja, no Brasil, quando a profissão começa a ser realmente, né, alavancada, a atuação da mulher na profissão, ela foi difundida na década de 50, olha a mulher encabeçando essa profissão aí. Por quê? Por causa da abertura das multinacionais. Hoje nós temos a disseminação nas chamadas trans, não mais em multinacionais, mas chamadas transnacionais. O que é essa transnacional, professor, que o senhor sempre fala, que fala demais? Transnacional, ela é aquela que sai de país em país, se adaptando às culturas. E foi isso que, na época, as multinacionais começaram a fazer um trabalho de o quê? De consolidar esta profissão de secretariado. Então, o fator internacional é importante aí, sim. Porque existiam referências, meus queridos. Existiam referências, e essas referências, hoje, você olhando para esta figura, você pode olhar que você vai ver que é uma perspectiva do que você pode estar fazendo como um secretário executivo. Você, num contexto onde você traça um plano, e esse plano ele vai ter que ser gerido. O teu plano de carreira dentro de um contexto das atividades do secretariado. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, que você vai começar a usar ferramentas de gestão nas práticas secretariais. Você vai ter que entender, por exemplo, como é que você pode disseminar um comportamento de empowerment. O empowerment aí, empoderando as pessoas através da comunicação, quer seja ela digital, visual, sinestésica, quer seja ela auditiva, mas a postura hoje é essa. Um plano de gestão para suas técnicas e práticas secretariais vai existir, porque a postura hoje do secretário executivo, da secretária executiva, é de contribuir para a gestão, tá? Contribuir para a gestão. Todavia, entenda que a origem desta situação, ela vem lá do âmago em relação à origem do latim também, de secretarium, secretum, que significa o quê? Lugar retirado, conselho privado. Secreta significa o quê? Particular, segredo, mistério. E aí, um secretário sempre deve manter o quê? O sigilo. As informações, por isso que é o nome secretário, secreto. Professor, nunca tinha imaginado nisso. Olha só, de secretário de secreto, porque está ali ao lado, é a pessoa que os diretores, os gerentes, os líderes, os reis, os governantes mais confiam. São os secretários, as secretárias. Então, o fator sigilo para você é um fator como se fosse um pilar, ou principal pilar da sua profissão. As particularidades, as confidencialidades, elas estão ali na categoria de informações. Lembrando que informações, a palavrinha informações sempre é confrontada com conhecimento. É claro que informações podem se tornar conhecimento? Sim. Mas se eu tirar um método científico, o conhecimento se torna apenas informação. Falsa ou verdadeira. Vai depender de qual informação vai ser, certo?
a ferramenta que você vai utilizar para transformar essa informação em conhecimento vai estar ligada geralmente à gestão. Por quê? Porque o secretariado, ele tem muito, está lidando muito com atividades que a sua CBO, aí a gente entra, ó, na classificação brasileira de ocupação, onde você pode encontrar, por exemplo, no site do Ministério do Trabalho, se digitar lá CBO, classificação brasileira de ocupação, você vai ver muitas atividades do secretário ou da secretária. Eita, professor, então é aí que você entende o seguinte: se as informações são secretas e o conhecimento também, eu tenho que estar sempre em consonância com o nível tático e estratégico. Exatamente. Aí eu vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só. Veja bem. Todos os secretários e secretárias, eles acompanham, gente, a rotina dos líderes. Isso quer dizer que eles não são líderes? Nananina, não. Aí é que está. Porque se eles têm acesso, por exemplo, às informações sigilosas da vida privada, por exemplo, particular, de um diretor, de uma grande empresa, se na maioria das vezes até mesmo o secretário ou a secretária entra na conta bancária para fazer pagamentos, tem esta senha, fora outras particularidades sigilosas que possam ocorrer, então essa pessoa, ela tem que ser uma pessoa de confiança. Um dos principais vínculos existentes dentro dessa carreira que vocês escolheram é você primeiro confiar para depois ser confiável. Não é você se esperar confiado, né? Você receber a confiança para depois você confiar. É você primeiro confiar para ser confiável, certo? Então, isso caracteriza toda uma situação de uma profissão peculiar, onde ela vai contribuir e muito para mesmo a facilidade das informações que aquela pessoa possa querer fornecer. Agora, aqui elas não estiver, né, a fim de que haja a disseminação dessa informação, aí vai ser caracterizado como confidencial. E aí você pode aplicar os teus conceitos, o conceito que eu estou colocando aí, conceito de conhecimento, para ter aí sabedoria, discernimento e sempre manter um diálogo próximo de quem você detém estas informações ou até mesmo conhecimentos e expertise que possam prejudicar a empresa ou aquele profissional. Certo? Retornando para os slides. Então, entenda, é aí que eu faço algumas considerações acerca das transformações que hoje, diariamente, está acontecendo neste âmbito do secretariado. O dinamismo e a atualização, elas fazem parte hoje do profissional qualificado. Como assim, professor? Entenda da seguinte forma, olha só, o dinamismo como palavra específica, eu acho que todos sabem. Mas a execução desse dinamismo junto com a atualização, isso quer dizer o quê? Primeiro, profissional que é dinâmico, ele é proativo. Então, o dinâmico, a dinâmica específica, o dinamismo traz uma construção em relação ao quê? Eu tenho que ser e ter como prática, como técnica, na atuação do secretariado, um conjunto de forças que me movem e me animam constantemente. Entra aí o entusiasmo, para que essas transformações elas possam ser impulsionadoras e não para que elas me criem estresse a cada transformação, gente, porque a única certeza que nós temos é que as transformações elas vão ocorrer sempre, diariamente, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. O dinamismo aí para vocês da geração Z traz esse conceito mais consolidado.
um conjunto de forças que vai fazer com que você, pelo menos, crie mais, tenha mais energia, vitalidade, crie diligências entre as pessoas se comunicando. É claro, criando e sabendo que o todo é maior do que a soma das partes, entendendo que o dinamismo, nós temos, quando temos o dinamismo, a tendência é você ser, por exemplo, um técnico em secretariado que seja empreendedor de novas ideias, que tenha um espírito energético, que crie e viabilize novas formas de executar as atividades, que possa ter aí, primeiro, contagiar os colegas, porque na verdade você vai estar em conexão com todos esses colegas, entendendo que o dinamismo nada mais é do que uma ação rápida e focada sempre. É claro que você vai ter momentos de baixa, mas a sua maioria das ações tem que vir com a prerrogativa da agilidade, da forma energética de um indivíduo que você é. Ou seja, isso tem que fazer parte da sua dinâmica como profissional. Esse formato de análise, nesse aspecto aí, ele traz a situação de que você é parte desse processo de transformação também, e que vai estimular as pessoas para isso. Porque, por exemplo, gente, a atualização e o dinamismo eles estão aí juntos. O dinamismo como uma substância constante, mecanicista, que cria harmonia, que traz uma trajetória forte, uma qualidade dinâmica especificamente, as tradições orais, um caráter que é energético e ativo, empreendedor principalmente, mas o dinâmico ele pode contaminar uma cultura. É claro, se ele disseminar os multiplicadores. Então, são duas palavras de impacto que eu quero que vocês realmente, tá? Vocês prestem atenção a essas palavras, porque elas vão acompanhar vocês para o resto da vida. A busca por uma atualização constante, quer seja de conhecimento, quer seja de informação, só tem que prestar atenção que o conhecimento ele tem sim uma atuação mais rápida, uma atuação onde você vai se atualizar, mas você vai buscar esta atualização de conhecimento por meio de quê? De fontes científicas. O conhecimento aí, ele é um divisor de águas. Ele traz uma perspectiva para você de nunca ficar estagnado. Ou seja, ele vai te respaldar a tomar mais decisões rápidas, ágeis e capacitadas. Ele vai vir com uma tecnologia, quando você não tiver mais, ou tiver essa tecnologia for caduca, por exemplo, vai vir com uma tecnologia que esteja totalmente mais atualizado, chamado update. E este update é para mostrar que você, estando em conexão com todos os outros setores, com todas as unidades estratégicas de negócio, você vai saber lidar com as situações. Lembra disso. Você que está aí em Brasileira, em Caxigó, em Colônia do Piauí, aliás, do Gurgué, em Colônia do Piauí, em Francisco Aires, em São Julião, em Simões, em São Miguel do Tapuio. Lembra que esta atualização não é só a atualização de você ver informações todo dia na internet, é do que está acontecendo nos jornais, com notícia política, econômica, sobre a natureza, sobre a educação, sobre a saúde, sobre a segurança, não. É você focar em atualização de conhecimento, tá, gente? Conhecimento para modificar as suas atividades do dia a dia. É por isso que a gente reforça, isso vai mais e mais sendo uma prática, uma técnica, e isso é comportamental, hein, gente? Quando a gente enfatiza dinamismo e atualização, é comportamental para se preparar para as transformações. Essas transformações aí, é claro, você com o conhecimento, você automaticamente vai estar mais conectado com a capacidade de resolver mais rápido os problemas. E se você não se atualiza, provavelmente você vai estar numa postura de ser obsoleto. Ou seja, caduco nas informações, caduco no conhecimento, ultrapassado. Eita, professor, então, isso massifica toda a nossa ideia em relação às transformações que acontecem e a gente tem que se adaptar.
Exatamente. Agora você chegou na palavra certa. Adaptação. Então, quando eu pensar em dinamismo e atualização, eu tenho que estar conectado com adaptação. Tendo em vista que eu já sei sobre essa adaptação, o que, por exemplo, este profissional da década de 50 ele fazia? Olha só o que ele fazia. Redigia cartas, e aí tinha que ser profissional de taquigrafia. Servia café, hoje ainda serve também, tá? Mas servia café, não custa nada, né? Não vai cair a mão. O fazer a triagem das correspondências, hoje ainda se faz, mas fazia-se mais ainda. O cuidar da vida pessoal, do chefe, e até mesmo dos familiares, do mesmo jeito. A questão da datilografia em perspectiva de ser mais rápido, numa produtividade rápida de documentos, principalmente sacramentando documentos, organizando a agenda do seu chefe, gerenciando os horários, assim como arquivando e trabalhando todo uma formatação dentro de uma conformidade aceita nos arquivamentos de documentos. Então, na década de 50, o secretário ele era responsável, ou a secretária era responsável por algumas atribuições como essa. Hoje nós temos um novo modelo onde se constrói aí principalmente a habilidade de se criar relacionamentos, meus queridos. Relacionamentos. Opa! E relacionamento com a palavra mais forte? Porque lá atrás, um filmezinho chamado Tempos Modernos, de Charles Chaplin, tá? Tempos Modernos, ele relata uma secretária que ele apresenta como uma datilógrafa muito veloz, né? Ele fazia centenas de toques, ela fazia centenas de toques rápidos, ela ouvia, reproduzia os textos perfeitamente, ou seja, mostra todo esse contexto, mostra a questão da valorização, mas também da exploração do cargo de secretariado. É isso que acontece hoje. Bem, o perfil profissional mudou, ele enfrenta muitas barreiras, enfrenta. É claro que na rotina, esta mecânica é hoje digital e ela enfrenta preconceitos e preconceitos até mesmo relacionados a assédios sexuais, gente. Agora, esses preconceitos, eles foram antes analisados neste filme. Este filme aí, meus queridos, ele serve como referência para vocês assistirem quando vocês tiverem, puderem ter um tempinho a mais. Por quê? Porque este filme, que fala sobre, que tem a temática do capitalismo especificamente, que foi criado por Charles Chaplin, ele traz uma concepção acerca do trabalho, tá? O filme, ele é, de uma certa forma, provocativo. Por quê? Porque ele traz todo o contexto da máquina sendo inserido dentro da industrialização junto com o ser humano. Então, tempos modernos, eles provocam a sociedade a uma reflexão. Que tipo de reflexão? Ele mostra o seguinte: ele foca na vida urbana nos Estados Unidos, nos anos 30, mais ou menos. E ele mostra a questão da crise em 1929. Esta crise em 1929, gente, ela é sacramentada por alguns modelos, né? E ele fala dessa depressão da sociedade norte-americana, principalmente, mas falando do desemprego. Então ele romantiza o desemprego, ele romantiza a fome. É um filme de impacto que eu identifiquei, né? Que a gente identifica
a profissão de secretariado lá, por meio da secretária que é rápido e tudo mais, mas ele enfatiza, por exemplo, o taylorismo, o fordismo, que são expressões que são relacionadas ali na engrenagem, quando ele está dentro da engrenagem. A questão física e a alienação física e ideológica também passa por este filme. Todo o contexto de abordagem feita por esta ironia de Charles Chaplin, que é um gênio, ele critica o capitalismo, o sistema de produtividade industrial, sem cuidar do ser humano. Ele mostra, nesse contexto, que existe esta relação de amor e ódio entre empregado e empregador, mas fala também das mudanças advindas da Revolução Industrial, ou seja, ele dá todo um contexto, criando um valor, onde este valor ele é mencionado, o elemento homem e máquina, como principal condutor da produção, porém, que vai ele ser o responsável por gerar valor, e o valor aí não é um valor de princípios, é um valor do capital. Certo? É claro que o impacto do filme, o Carlitos ele queria estabelecer aí um cenário para este filme. Um cenário de quê? Onde tivesse uma crítica ao capitalismo, mas se você for ver, né, isso tudo continua acontecendo hoje. E qual é a reflexão que fica desse filme lá dos anos 30? Que reflete a questão dos anos 30, é que o maquinário ele aumentou. A questão digital, que foi um marco lá atrás com as máquinas dentro das empresas, né, era um movimento que estava lutando contra as máquinas, contra a exploração, necessidade extrema e etc e tal, que eram tidas como nefastas na época, hoje continuam. Só que hoje, se buscando mais e mais, principalmente depois da pandemia, se buscando a saúde mental com o uso dessas máquinas, com o uso, gente, da reflexão acerca desta tecnologia para o bem e para o mal, tá? Para o bem e para o mal. Agora, eu estou citando e parando neste filme aqui para você entender o quanto é importante você saber o que hoje o secretário ou a secretária faz. Olha aí. Olha a primeira palavrinha que tem aqui, ó. Tomar decisões. Ser proativo. Lembra de proativo, que é mais do que ser, de que ter iniciativa? Pois é. Tentar realmente antever os problemas? Exatamente. Ter opinião própria e defender a sua opinião com base numa fundamentação, principalmente. Resultado. Tá saindo ainda? Resultado, o que acontece é que hoje é um dos principais responsáveis pelo cliente interno. Quem são os clientes internos, gente? Os colegas, os próprios colegas do secretário, da secretária. São os principais clientes que eu preciso estar lidando com eles, que eu preciso estar me comunicando de forma melhor. E quando eu falo de comunicar, não é só na questão do idioma, não, que já é necessário, você sabe que precisa ser trilíngue, mas é um avanço principalmente em metodologias que você vai ter que aprender como coordenar pessoas, como administrar relacionamentos e conflitos, gestão de conflitos principalmente, porque você tem os conflitos positivos e os conflitos negativos. Como é que é, professor? Conflito positivo e conflito negativo? O conflito positivo é aquele que você está em prol da missão, visão e valores da empresa, onde todos vão crescer. É claro que, além disso, você vai ter o negativo. E o negativo é quando você leva para o lado pessoal. Aí sim é o negativo. O promover eventos, por exemplo, protocolar ações que vão estar ligadas a eventos, né, cerimoniais, faz parte também do secretariado. Escrever textos e textos que tenham realmente, né, que sejam relevantes, de forma a que você seja autônomo, mas que você tenha conteúdo. E para ter conteúdo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler, meus queridos. Para que eu tenha uma perspectiva de fazer uma análise, para fazer relatórios, eu tenho que ler muito. E tenho que me aprofundar em práticas que estão ligadas à administração. Recursos financeiros, por exemplo, vou ter que ir para a área analítica para poder desenvolver o meu pensamento quantitativo.
E aí a estrutura sistêmica é uma estrutura que você vai ter que lidar. Por quê? Porque aí eu vou ter os chamados sistemas de informações gerenciais, onde você vai ter lá o conhecimento disponível, no entanto, você pode ser a pessoa responsável por estar disseminando. Olha só, disseminando as práticas dentro da organização. Todavia, entenda que quando eu falo pensamento analítico, é mostrando que você vai poder fazer análises, e estas análises estão ali, principalmente a tua capacidade de entender o quantitativo e o qualitativo. A imagem hoje do secretário, da secretária, é essa, de ser executivamente um suporte para a gestão, mas também tem os seus momentos de gestão, tem os seus momentos de liderança, de aplicar o que você precisa ser, mesmo sem ter um cargo de chefia. Você pode sim e deve ser líder em estar buscando influenciar as pessoas de forma positiva. Porque hoje o trabalho do secretário, da secretária, ela tem que atuar, ou ele, você, tem que atuar de forma estratégica. O que é o estratégico? É o como. Como eu vou fazer? Eita, professor, o como eu vou fazer em uma perspectiva filosófica, entender o clima organizacional da empresa, a cultura desta organização e se aprofundar em dinâmicas como a administração, o planejamento, a comunicação, a liderança, o marketing e as finanças. Quando você for, por exemplo, para a administração, eu tenho que saber o que é um plano de ação, eu tenho que saber o que é um 5W2H, eu tenho que saber como é que eu construo uma avaliaçãozinha de uma fofa dentro do meu planejamento, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Eu tenho que entender, por exemplo, de psicologia para saber o comportamento das pessoas e avançar em cima da melhoria da minha inteligência interpessoal. A comunicação nem se fala. Por quê? Porque a comunicação eu tenho que ter o entendimento acerca de como melhorar a minha performance no digital, de como avançar no sinestésico, que é o uso e a harmonia entre os sentidos, principalmente, como trabalhar essa capacidade de comunicação por meio visual e por meio auditivo, porque faz parte também do comunicador ser um bom ouvinte. O trabalho do secretário, da secretária, nessa mecânica rotineira e operacional, meu querido, está ligado a estas ferramentas, a estas metodologias, a estas ciências. Ao marketing, por exemplo, se eu não conheço os 5 P's no mínimo, porque hoje nós temos mais de 20 P's, mas se eu não conheço os 5 P's no marketing, e aí? Como é que fica? Os 5 P's do marketing, nós já citamos aqui como um diferencial, porque você vai trabalhar também com a questão do marketing, assessorando as unidades estratégicas de negócios voltados para o comercial. E se eu não sei qual é o produto que eu trabalho, qual é o serviço que eu presto, qual é a precificação desse produto, qual a promoção, em que PDVs ele tem e quais pessoas são direcionadas para isso, já era também. Ou seja, quando eu entro em finanças, eu tenho que saber sobre fluxo de caixa, eu tenho que entender um pouquinho mais sobre a relação da contabilidade, porque está lidando com finanças. É claro que os aplicativos, a questão da informática, o secretariado, hoje, gente, hoje eu não posso deixar de aprender o Office, tá? Não posso. Todas as empresas, elas vão te cobrar o Office. Então, no recrutamento e seleção, dificilmente você passará em um teste de seleção e recrutamento se você não tiver o pacote Office. Professor, mas aí eu não consigo fazer porque aqui não tem. Tenta ir pela internet, tenta acessar a internet, você vai ter de forma gratuita, gente. Hoje muitos cursos de Office na internet. A questão é ter disciplina para correr atrás e buscar.
essa competência aqui é uma competência técnica, porque no perfil hoje do secretário, ó, tá formatadozinho aqui, o ser estratégico, o conhecer o ritmo e o ritmo que está alinhado ali na missão, visão e valores da organização para se criar essa cultura. Fora que esta função hoje do secretário, ela está sim em uma perspectiva de gerir melhor os recursos humanos, os recursos de expediente, os recursos que estão ligados aos seus setores. Hoje, num plano estratégico, nós temos o administrador tendo essa perspectiva de que o secretário, ele também é um gestor. E aí, para ser um gestor, eu tenho que me aprofundar nas noções gerais da administração. Eu tenho que me aprofundar e correlacionar todos os fatores que estão ligados a algumas nomenclaturas, algumas metodologias e ferramentas da gestão. Quero melhorar minha performance e o meu perfil, tenho que entrar com mais perspectivas da administração. Tenho que saber, por exemplo, o que é um brainstorm, uma tempestade de ideias, porque em algum momento você vai ter que utilizá-la. Você vai ter que utilizar esta metodologia com a equipe que pode ser muitas vezes não sua, mas que foi delegado para você. Assim como, por exemplo, um procedimento de benchmark, onde você vai ter que sim, que aplicar estratégias e práticas de benchmark para melhorar, saber por que é que em outro setor se consegue arquivar documentos melhor do que no seu, por exemplo. Não é? E que tipo de padrões são aplicados numa melhoria desses padrões contínuos em relação às referências. Como é? Como é que eu posso mapear isso? Olha que nesse perfil do secretariado, gente, muito se fala em relação à questão do multiplicador, mas o multifuncional principalmente. O multifuncional, que é hoje que a gente chama de híbrido. O perfil do secretário hoje, ele é um perfil que ele tem que gerar resultados positivos para a empresa, quer seja remotamente, quer seja presencialmente. Hoje, existem até mesmo os secretários online. Como é que é isso, professor? Pois é, algumas empresas elas estão contratando profissionais que são bilíngues, que são trilíngues, para assessorar digitalmente, tendo acesso à empresa, em todo o seu banco de dados, e fazendo as assessorias e secretariando de casa. Ah, professor, mas assim é muito bom. Pois é, meu querido, mas é muito bom, mas você tem que ter, por exemplo, a disciplina de gestão do seu tempo, por exemplo. Por quê? Porque em casa, você vai perder a hora em relação a que horas você vai trabalhar. Muitas pessoas, durante a pandemia, elas relataram que trabalharam mais na pandemia do que antes da pandemia. Eu sou uma delas, que trabalhei mais. Por quê? Porque algumas vezes eu estava remotamente também. E este remoto fez com que eu enveredasse pelas madrugadas, tendo em vista que eu não tinha deslocamento do trabalho para um local, para a residência. Então, este perfil do secretário hoje é um perfil estratégico, não só na perspectiva administrativa, mas na perspectiva comportamental. É importante saber que a função do secretário ela vai ser sempre que as atividades da classificação brasileira de ocupação no Ministério do Trabalho relata, mas essa adequação, essa adaptação ao clima organizacional, à cultura da organização, a como é feito a passagem da comunicação, como o emissor se preocupa com o receptor, isso tudo está inserido como técnicas e como práticas do profissional de secretariado deste século. Principalmente com vocês, meus queridos. Vocês que estão aí da geração Z, que vão ter que lidar com outras gerações. Então, o contexto dessas gerações é este agora. É você entender que os sêniors,
que os masters, da geração baby boomers, da geração X, da geração Y, eles também vão estar dentro desse contexto lidando com este perfilzinho. No entanto, esta mudança do perfil, cada vez mais, tem atraído mais homens. É tanto que você for olhar, não é? Existem mais homens dentro do secretariado. Por quê? Porque eles estão percebendo que também existe uma valorização, e a valorização está aumentando, tá, gente? A valorização está aumentando em relação à profissão de secretariado. Hoje, a profissão que está sendo mais valorizada é a profissão de vocês. Os secretários estão tendo salários atraentes. Por quê? Porque eles é que estão sendo responsáveis por estar fazendo a ligação, a conexão entre os setores. São os responsáveis por estar criando a sinergia. O todo é maior do que a soma das partes. Então, a valorização hoje nas empresas, grandes empresas, multinacionais, transnacionais, é imensa. Agora, atenção, para que esse secretário de novo perfil prevaleça, é necessário que os responsáveis pela gestão deleguem o poder. Lembram lá do empowerment? Eu tenho que ter também empresas que empoderam os secretários, né? O que nem sempre acontece. A empresa ela vai estar contratando o profissional com o perfil antigo, mas o que vai direcionar este perfil também é a cobrança e o perfil da organização, minha gente. Veja que o profissional do século XXI é um profissional que automaticamente está conseguindo se estabelecer no mercado pelas suas soft skills. As soft skills que são habilidades comportamentais. Tá certo? Presta atenção nisso. Lembra, o que vai manter você no trabalho é o teu comportamento. Vai ser decisivo. Vamos encerrar esta nossa primeira aulinha e retornamos em 3 minutinhos. Olha, não sai daí, hein? 3 minutinhos para a nossa última aulinha de hoje, tá bom? Fui!